Olá, eu sou a professora Daniela Nunes, especialista em modelagem plana feminina e professora da Audaces Academy. Eu recebo muitas dúvidas em relação à transferência de pence. Como fazer, para onde transferir esse volume. Realmente é um assunto de suma importância para a modelagem. É por isso que eu e a Audaces Academy estamos planejando a Semana da Modelagem Feminina. É uma semana inteirinha de aulas sobre assuntos específicos e muito relevantes para modelistas. Essa semana vai acontecer de 18 a 24 de maio e você pode se inscrever, tem um link aqui embaixo para que você possa assistir a essas 3 aulas e aprimorar o seu conhecimento em relação à modelagem. Para ajudar você, eu já vou trazer aqui uma aula que vai abordar a transferência de pence, mas com um olhar diferente. A gente não vai transferir o volume da pence para algum outro lugar na base de corpo para que ela seja utilizada como pence. A gente vai transferir o volume para que ela vire volume. Então a gente vai desenvolver aqui uma peça que tem a linha A, ela é evasê. A gente vai fazer uma blusa, mas nada impede que você prolongue essa blusa e faça um vestido. O diferencial desse processo é quando a gente precisa manipular as costas, porque a gente não tem o volume da pence. Então eu convido você a assistir essa aula comigo e conhecer um pouquinho mais sobre transferência de pence. Vamos lá? Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro estudo que nós vamos fazer, a gente vai trabalhar a pence como volume de evasê. A gente vai transformar essa pence em volume de evasê na frente, mais atrás, que a gente não tem o volume da pence de busto, a gente vai ter que inserir esse volume de uma outra maneira. Vamos ver como que a gente faz esse volume? Então aqui eu já tenho a minha base aberta, aquela base, lembrando que é uma base que já tem um pouco de folga para peças mais ajustadas e que não vai receber uma manga, então a cava dela é um pouco menor. Aqui é o modelo com o qual a gente vai trabalhar, que essa barra está tampando a parte das costas, mas para vocês terem uma ideia desse volume aqui, inicialmente é uma peça bem simples, mas na hora que a gente começa a manipular o volume, a gente percebe que ela tem um grau importante de complexidade. Então eu vou vir aqui na minha base, aqui no meu Audaces Moldes, vou vincular o modelo aqui, como a gente tem feito em todos os nossos estudos. Então tá aqui. Dou OK e para visualizar ela tá aqui. Então, observem que como a gente tá falando de volume, eu não movimentei o decote, tá? Então a gente vai só agora se preocupar com esse volume. A única coisa que eu vou fazer aqui é mexer com essa pence, como também nós fizemos em todos os modelos, e também vou alinhar o meio das minhas costas. Como a gente tem uma peça ampla, eu realmente não vou precisar dessa pence. Então eu só vou soltar e nem vou compensar em nenhum outro lugar, nem na profundidade da pence aqui de cintura e nem na lateral. Então aqui a gente vai movimentar. Ponto 37, para cá, pra gente manter aqui o alinhamento do ombro, e aí a gente vem em excluir pontos, a gente vai excluir esses 2 pontos, e também vou remover essa marcação aqui. Então, pronto, no ombro, a gente já mexeu, agora a gente vai excluir esse ponto e esse, de maneira que então a minha pence, a minha base das costas esteja retinha no meio das costas. Então vou movimentar para cá um pouco. Bom, então a gente já viu
que a transferência de pence, ela é, de certa maneira, fácil, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu não vou precisar dessa pence. Eu vou transferir todo o meu volume da pence de busto para baixo, né? E aí a gente vai ganhar volume aqui. Então, eu vou limpar um pouco isso aqui. Eu vou tirar as linhas que desenham essa minha pence. E vou fazer a transferência para cá. Então, tá aqui. Ela já virou volume. Aí, eu vou retraçar essa minha lateral, porque também não justifica mais eu ter essa silhueta de cintura aqui, né? Então, a gente vai deixar ela reta. Então, eu vou vir aqui em manipulação, excluir pontos. Então, eu vou excluir esse ponto e esse ponto. E vou vir aqui em definir curva e vou deixar com apenas 2 pontos. E aí ela vai ficar reta, porque ela está considerando que eu tenho esse ponto e esse ponto. Confirmo. Na verdade, eu não precisava nem ter tirado os outros pontos, porque ele mesmo, quando eu faço essa definição de curva, ela já exclui os pontos se a gente determinar que são apenas 2 que nós queremos, né? Então aqui eu vou apagar esse desenho de pence aqui também. Bom, então aí agora a gente já tá com a frente pronta, né? Para poder retraçar aqui, a gente depois vai fazer uma curva agradável. Vou descer esse nó para que isso fique uma coisa fechada. Só que aqui nas costas é que a gente tem um problema. Na frente, eu tenho a pence de busto para poder jogar aqui para baixo, certo? Mas nas costas eu não tenho. Nas costas, a pence que eu tenho aqui em cima, ela é tão pequena que ela não vai fazer a menor diferença, né? Então, eu tenho que criar um volume aqui, eu tenho que inserir um volume. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma reta aqui na direção da linha do busto, porque é a partir daqui que a gente precisa refazer, inserir o volume, que é o mesmo ponto, né, a mesma altura onde a gente trabalhou esse volume na frente. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar a nossa peça. Então aqui, ó, tá? Eu fiz uma linha na direção aqui do eixo da pence, das costas, tá? Então eu vou cortar essa parte aqui e vou trabalhar o volume a partir dela, tá? Então eu primeiro vou medir aqui quanto de volume nós temos, quanto abriu aqui embaixo. Então olha só, 8,29, tá? Então aqui ele tá mostrando a medida aqui embaixo, 8,29. Então tá. Eu vou ter que cortar essa parte aqui e fazer a inserção de do volume aqui igual ao que a gente tem na frente. Então, eu vou tentar ver se ele já me permite cortar. Eu vou manter essa reta até aqui. E aí ele vai, vamos ver se a gente consegue cortar. Ah, agora sim, agora a gente conseguiu cortar do jeito que a gente queria. Então eu venho aqui e vou manipular a minha peça. Opa, vamos apagar as retas aqui, essa e essa. E aí fica só a linha do corte, isso mesmo. Então eu venho aqui
eu vou movimentar essa parte de baixo, tá? Giro 3 pontos, vou desabilitar o ângulo porque eu não quero trabalhar com ângulo, né? Então eu venho aqui, ó, eu vou girar a minha peça. Eu peguei pelo ponto médio, ok? Então aqui eu vou grudar com o meu snap e vou colocar a distância de 8,29, que foi o volume que a gente conseguiu na frente, tá? Então eu vou fazer aqui a abertura até bater nessa distância. Quando a gente faz isso, então observem duas coisas. Eu comi um pouquinho aqui da minha lateral, que aí depois a gente vai ver como que a gente vai compensar isso. Então vamos medir aqui quanto que a gente comeu, ó, 1,5 centímetros, tá? E ganhei um pouco de volume aqui na região interna do molde, que também vai dar 1,5 centímetros. Só que quando eu retraçar a minha barra, a gente vai comer um pedaço aqui, né, para poder vir trazendo e fazendo essa curva, de forma que o comprimento não seja afetado, tá? Então a gente vai aqui. Eu vou agora alterar esse traçado aqui de cima para que a gente possa colar de novo essa parte aqui. E aí depois a gente continua a movimentar. Então, com a ferramenta modificar, primeiro eu vou colocar uns pontos aqui. Então eu vou vir aqui, vou pôr um ponto aqui e vou pôr, deixa eu ver aqui, vou pôr um ponto aqui, certo? E com, agora sim, modificar, eu venho aqui e vou trazer isso pra cá. E essa daqui, eu vou então excluir esse ponto aqui, tá? E vou também excluir esse ponto aqui. Então, agora a gente deixou isso aqui junto de novo e eu vou tentar já colar desse jeito para depois eu só descer o nó para ficar igualzinho o que a gente tem na frente. Então aqui eu vou unir. Então aqui, opa, aqui e aqui como referência esses dois pontos aqui. Ótimo, conseguimos soldar, né? Aqui na lateral eu vou fazer a mesma coisa, só que lembrando que essa nossa lateral tá 1,5 centímetros menor do que a da frente, porque a gente perdeu um pedacinho, e aí a gente vai ter que equilibrar as cavas. Então eu vou aqui na manipulação, definir curva, só para mostrar para vocês que eu não preciso apagar aqueles pontos. E aí, ó, já tá aqui com 2 pontos, eu confirmo e ele já limpou e fez uma reta. Agora, para eu retraçar aqui a barra, eu também vou usar a ferramenta modificar e aí eu vou trazer, no caso aqui das costas, eu trouxe aqui para essa altura, tá? E vou também com a ferramenta mover, eu já vou arrumar aqui para ela poder ficar com uma curva suave, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui na frente, então eu vou descer esse ponto aqui, olha só, já tá com uma curva suave também. E aí com a ferramenta definir curva, eu venho aqui e posso, a partir de qualquer ponto, tá? Trabalhar, eu não quero trazer daqui porque eu não quero perder esse ângulo de 90 graus que a gente tem
aqui na barra, né? Então eu vou fazer dali até aqui, vou colocar 3 pontos, olho se tá bom do jeito que eu quero, né? E aí confirmo, se tiver bom eu confirmo, se não tiver bom eu vou colocando mais e mais pontos, tá? Para mim 3 tava bom, então eu vou manter com 3, confirmo. Então olha só como ficou bonita a linha. A mesma coisa eu vou fazer aqui nas costas. Então eu vou fazer daqui, considerando que a gente está trabalhando com sentido horário, até aqui. Nesse caso, 3 pontos não ficou uma curva boa, então eu vou trabalhar com 4. Vou confirmar, olha como ficou bonita a nossa curva. Então agora eu vou limpar esses pontos aqui do meio e aí a gente vai trabalhar essa diferença na lateral aqui, tá? Então a gente vai tirar essas marcações que a gente não precisa mais delas. Vou tirar aqui também. E agora a gente vai conferir as medidas. Então eu tenho aqui 38. Já vou minimizar isso daqui porque a gente não precisa mais dela. Então, ó, 38,8 e aqui 36,58. Então, tá dando exatamente 1,5 cm de diferença. Essa parte tá 1,5 cm menor do que a frente, porque a gente realmente comeu um pedaço na hora de inserir esse volume, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu não vou simplesmente mexer. Deixa eu alinhar. Eu gosto das coisas alinhadas. Na verdade, vamos alinhar pela barra. Eu não posso simplesmente subir a minha cava das costas. Então, a gente vai trabalhar de uma forma equilibrada. Eu vou subir 0,75 aqui e vou descer 0,75 aqui. Então, a gente vai equilibrar essa altura de lateral. Então, eu venho aqui com a ferramenta modificar e vou pegar toda essa lateral, né? Então, aqui a gente vai subir 0,75, mas eu não vou mexer na largura. Então, eu venho aqui, vou dar um zoom e subir 0,75. E agora, a gente vai descer 0,75 aqui na frente. Aplicar. Então, desci 0,75 aqui, vou conferir as medidas, 37 e 33, 37 e 33. E aí, eu vou alinhar essa, eu vou tirar essa marcação aqui, porque ela não, a gente não precisa mais. Pronto, e vou só desdobrar os meus moldes. Então, aqui a frente e aqui as costas. Quando eu faço isso, eu observo que aqui fica um pouquinho achatado, né? Por conta do ponto mesmo. Então, eu venho aqui com a ferramenta definir curva, a gente vem e define a curva toda de um lado ao outro. Olha como ela fica bonita. E confirmo. Se eu precisar fazer isso na frente também, eu posso fazer. Pronto. Então aqui a gente tá com as duas bases já com o volume de evasê. Se eu quero fazer um vestido, por exemplo, é só eu prolongar esse volume e aí eu vou ter um vestido
voltando um pouco a falar sobre as bases de volume, né? Trabalhar o volume da pence como evasê, ela pode virar uma base de volume para que a gente desenvolva outras peças. Gostou da nossa aula? Eu espero que ela tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a transferência de pence. Então, se inscreve aqui no canal da Audaces para você poder receber outros vídeos que abordam também assuntos tão importantes quanto esse sobre modelagem. E também, como eu falei no começo da nossa aula, se inscreve na Semana da Modelagem Feminina. Vai ser agora, do dia 18 ao dia 24 de maio. É um evento online, é gratuito e a gente vai discutir outras questões sobre a modelagem que vão enriquecer ainda mais o seu repertório. Eu espero vocês lá. Um abraço, tchau!